Agora foi. Agora sim. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão chegando. Isso aí. Seja bem-vindo à live do nosso colégio. Se apresente um pouco, eu falei bem sucintamente sobre você. Se apresente aí para o pessoal, né? Nosso tema de hoje é como trazer a ciência, a tecnologia e a inovação de casa para a escola. E você, né, é uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, você que é analista químico, também ator e gamer, pode falar um pouquinho aí das suas experiências para nós? Posso ser, então, gente. Eu faço um monte de coisa, né? Mas eu vou tentar organizar aqui. Eu sou técnico em químico, né? Formado pelo Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, desde Sim. 2009. Atuo como analista químico no Polo Industrial desde 2010. Já trabalhei com milhares de coisas, perfume, petróleo, ácidos, enfim. Também sou ator pela Cidade do Saber. Tenho experiência também com oficina de cinema. Estou cursando, estou no quinto semestre de licenciatura em Biologia e estou fazendo o superior também em Marketing Digital, tudo junto. Muito bem, E muito aí eu bem. tenho Então, algumas atividades nas áreas que eu estudo, né, nas minhas formações. ótimo. Então, eu sou Everton, né? Sou professor do Mascarenhas. Talvez algumas pessoas aqui que estejam lá e não me conheçam, sou professor do turno noturno. Eu ensino no curso técnico em logística. Minha formação é em logística e em matemática. E tenho tido essa missão, né, junto com meus colegas do Mascarenhas, em aprender e ensinar, né, novos saberes e fazeres. E a educação, né, eu acredito que é algo que transforma muito as nossas vidas. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje também. Nós vamos falar exatamente sobre como, né, essa educação ela traz mudanças no nosso comportamento, nos leva a evoluir em conhecimento, em tecnologia, né, em ciência, e traz melhoria para toda a nossa vida aí. Então, a nossa temática tem a ver com isso, né? Você falou aí que você tem várias formações, mas dentro da sua área de formação, né? O que você traz nesse primeiro momento aí para a gente, que é importante que para o nosso aluno dos cursos de ensino médio e de educação profissional também, né? Nessa trilha de conhecimento de ciência, tecnologia e inovação? Cara, eu acho que o mais importante hoje em dia é a gente associar o conteúdo com a prática, né? Aquele didático, aquela coisa mais tradicional, a gente tentar associar com a prática, ou quando não é possível associar com a prática, utilizar de ferramentas tecnológicas que sejam comuns e acessíveis. A gente sabe que nem todo mundo tem celular, mas quando se tem, se for possível, né, utilizar o celular para algum tipo de ferramenta, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, celular, livros também, né? A gente pode usar o livro de uma maneira um tanto diferente. Eu lembrei que quando eu estava no ensino médio, nas minhas aulas de química, tinham alguns assuntos que a gente tinha que fazer teatro. E era uma Sim. coisa assim que alguns pais achavam um absurdo, e ajudou muito, porque apesar de eu ser da área da química, eu não gostava, tá? Eu vim gostar no terceiro ano, quando esse professor utilizou essa ferramenta. Então a gente tem que tentar realmente associar com o prático, com o que a pessoa pode ter em casa, que é o que eu faço com o quadro Rolou a Química no meu Instagram. Né? Isso não só em relação à química, várias outras matérias também. Muito bom isso que você falou. Realmente, eu acho que a gente não pode desassociar, né, a prática do nosso fazer. Né? Não existe aquela questão de separar teoria e prática. Mas Exato. o nosso fazer, né, e o nosso saber, ele se constitui em um campo de conhecimento. Né? Quando você executa algo, você não executa só a partir de uma base teórica, mas da técnica que você domina para fazer esse algo. Né? Acho que isso que você Exato. falou tem muito a ver com isso.
Sabe uma coisa que foi bem interessante? No início da pandemia, né, tem aqui no meu Instagram tem várias pessoas da educação. Então, como eu estava dando dicas de como fazer vídeos melhores, né, já que é uma coisa que eu também trabalho, muitos professores estavam me pedindo alguma orientação de como fazer com que seus vídeos ficassem mais atrativos para os estudantes. Eu achei aquilo Sim, muito bacana, gente, muito bacana, porque às vezes essa questão da videoaula, o brasileiro não está acostumado ainda, é uma coisa que às vezes cansa. E quando você tem uma estética de um vídeo diferente, uma luz, um detalhezinho no cenário, isso pode fazer com que o estudante ele fique mais atento, prenda atenção, com que ele realmente aprenda mais. Eu achei muito interessante isso. E para essas pessoas, assim, eu dei uma consultoria gratuita com o maior prazer, porque educação é fundamental, é uma coisa que eu vivo, né? sim, sim, ótimo. Então, para você que está aqui assistindo a live, tem um símbolo com a interrogação embaixo de onde você faz o seu comentário, que é onde você pode enviar suas perguntas para nós. Então, você envia as perguntas aí que você gostaria que nós estivéssemos debatendo aqui para estar enriquecendo, né, nosso debate aqui. E isso que você falou, né, nós professores tivemos que nos readaptar a essa nova realidade de aulas virtuais, uns mais que outros, né, exatamente por essa diferença, né, de você nascer em uma era que a tecnologia já faz parte a tecnologia digital, né, já faz É, parte do seu dia a dia, facilita muito a sua vida. Mas quando você tem que se adaptar, né, quando você não é um nativo digital, né, você é um imigrante digital, você tem que se adaptar a essa nova realidade e é muito desafiador, né, para todos nós como educadores, mas eu também acredito que para os nossos alunos é muito desafiador também, né, tá lidando com esse novo modo de fazer a educação acontecer e utilizar dessas inovações realmente é bem interessante. A professora Graciane, ela pergunta aqui, né, para o Léo, o que as pessoas mais gostam de saber sobre química quando você fala no Instagram? Rapaz, a pergunta que mais me fazem, você sabe fazer bomba? Aí eu falo, não, gente, eu não sei fazer bomba. Na verdade, eu sei, mas eu não ensino porque eu não quero ter participação nisso. Mas o que as pessoas mais perguntam é se eu sei fazer bomba, se o polo vai explodir, se todo mundo vai morrer aqui. Essa da bomba eu não respondo, mas a do polo, gente, eu vou falar. A questão do polo é o seguinte: existe um risco realmente de acontecer, por exemplo, algum acidente, alguma explosão. É um risco muito baixo, mas existe. E se acontecer, não vai ser aquela coisa tipo um filme 2012, Armagedon, sabe? Aquela mega explosão, morrer todo mundo. Não. Vai ser uma questão de contaminação dos gases. Os gases, a queima dos gases vai ser muito tóxica. Então, provavelmente, uma boa parte da população não tenha tempo de evacuar. Então, pode acontecer uma catástrofe em cima disso aí. Mas o risco é baixo, o risco é mínimo. Que bom. Sim, sim. E o polo também tem bloqueios, né, de segurança pelos sistemas. Então, acho que o risco de acontecer uma explosão em cadeia também é mitigado, né, por esses instrumentos de controle aí, de segurança Exato. industrial. E a gente também, E todo aí, ano, tem os simulados, né? Você tem os simulados sim, internos, cada empresa tem o seu simulado, e tem o geralzão, que são todas as empresas do polo. A gente realmente simula uma emergência, justamente para já internalizar os comportamentos, como agir, como orientar, não só as pessoas do polo, mas a população também, né? sim. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui para você. É Sobre da gases. Mari, né? Ela Ah, pergunta assim: por que ser professor de química? então, na verdade, eu optei por ser professor de biologia, né? Na química eu sou técnico, a minha profissão mesmo para análise. Eu optei por ser professor de biologia. Eu sempre respirei biologia, gente. Naquelas aulas de ciências, quando eu era tipo quinta série, eu ficava fascinado com aqueles nomes de bactérias, de vírus, protozoários, nomes de algas. Eu sempre fiquei fascinado com aquilo ali. E estão elogiando a minha decoração para isso. E aí, depois que eu concluí o curso de química, que eu já estava na área realmente da indústria, eu quis entrar nessa parte que eu sempre gostei,
eu sempre tive afinidade. Eu lembro que quando eu comecei, uma das minhas professoras, ela falou que assim, às vezes a gente se seduz com nomes difíceis. Por exemplo, tem um protozoário, né, que o nome é Cryptosporídeo. Então, para a maioria das pessoas é muito difícil falar. Mas eu já sabia esse nome desde que eu tinha 10 anos. Né? E aí eu fico fascinado, por exemplo, em explicar para pessoas o porquê, por que a gente precisa tomar uma vacina, como é que a vacina age, por que a gente tem que beber água, Sim, por que a gente não pode tapar o nariz e prender a respiração. Né? Eu fico fascinado explicando essas coisas. sim, sim, verdade. Mais perguntas aqui chegando. Começou a bombar a pergunta aqui, hein? Léo, Olha, atualmente você é professor atualmente em alguma instituição ou você ensina mais através das redes sociais? não, eu ainda não sou Instagram, professor. Eu não sou professor de certo, fato, eu não concluí o curso, né? Falta um semestre. Então, eu certo, ensino algumas coisas aqui através das redes sociais. Eu optei, por enquanto, em não ensinar a questão da biologia, justamente porque eu ainda não concluí, mas a parte da química, como eu já tenho o registro no Conselho Federal de Química, né? Já tenho 10 anos com meu registro em sim, mãos, já atuo na área, eu ensino algumas coisas aqui. Por exemplo, o quadro Rolou a Química é um quadro, eu não tenho um período certo para postar, né? Justamente por causa do trabalho, mas é um quadro que eu associo a química com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu dei uma mini aula de por que não misturar produtos de limpeza, que é extremamente sim, perigoso e a gente às vezes não faz ideia. Né? Outro dia eu falei o porquê não usar naftalina. Eu não chego para falar assim, tal propriedade. Eu dou uma introdução assim bem de leve na questão da química, por exemplo. Eu falo o nome do composto, falo que tipo de produto é, se é um álcool, se é um éster, mas eu foco principalmente no que ele pode ocasionar, né, em nossas vidas, no nosso lar, de uma maneira bem prática de fato. Então, por enquanto, eu estou ensinando a questão da química e como eu tenho trabalho artístico, eu ensino também a questão produção visual, audiovisual, a postura, como falar, como se comportar diante de uma câmera. São as duas coisas que atualmente eu estou ensinando, mas por enquanto em rede social mesmo. aqui. Uma das perguntas, né, foi exatamente como ensinar química, né, à distância, né? E aí o seu método de abordagem é aquilo que está mais no nosso cotidiano, né, que tem feito parte do nosso dia a dia e que, em termos práticos, a gente se identifica com a temática e causa alguma curiosidade em nós, né, aprender mais Uhum. sobre. A Yara, ela pergunta aqui, ó, eu estou a cozinhar e estou fazendo alguns procedimentos, quilos com sais e ácidos. Fale um pouco sobre isso. Eu... Sais e ácidos. Sais e ácidos nós temos em casa. Por exemplo, vinagre é ácido acético. O sal de cozinha é cloreto de sódio. O bicarbonato é um sal, bicarbonato de sódio. Agora, você só precisa ter cuidado quando vai misturar algumas coisas. Por exemplo, vinagre, bicarbonato de sódio, vinagre e ácido acético com bicarbonato de sódio. Se você misturar em local fechado e próximo à fonte de ignição, pode causar explosão. Então, tome cuidado. Se você for fazer alguma coisa com vinagre e bicarbonato de sódio, abra a janela. É a dica que eu dou. Mas assim, sais, ácidos, bases, tudo isso tem na nossa casa, o tempo todo. A água sanitária, que boa, é um sal, é hipoclorito de sódio. Às vezes a gente tem a ideia de que sal é só aquele branquinho cristalino que a gente coloca na comida. Não. Mas muitas coisas são sais. Né? Inclusive, refrigerante, que é uma coisa extremamente doce. Ele é riquíssimo em sais, inclusive sais que a gente precisa consumir com moderação, porque eles podem elevar a pressão. Né? Tem química Sim, em tudo na nossa vida, em tudo em nossa casa. sim, sim. Muito bom, Léo. Léo, tem uma pergunta de uma aluna, a Daiane, ela pergunta assim, como a química, ela envolve a gente no mercado de trabalho? Acho que ela perguntou quais são as oportunidades, né, que você encontra aí no mercado hoje relacionadas a essa área de atuação. Uhum. Olha, eu vou ser bem sincero que essa área de atuação, ela hoje está um pouco delicada. Por quê? À medida que a tecnologia ela vem avançando, a mão de obra humana ela acaba sendo substituída. Então, antigamente eu trabalhei num laboratório que eram 15 analistas.
Hoje, esse laboratório tem tantos equipamentos que só sobraram 5 analistas. Porque sim, o equipamento ele faz mais análises em menos tempo. Então, hoje, quem quer ingressar na química precisa realmente de um diferencial. Eu estou aqui há 10 anos, o meu tempo de experiência conta. O conhecimento no inglês conta também. O conhecimento em várias áreas da química conta. Então, para quem sim. está querendo iniciar, é uma área de uma remuneração interessante, tá? Não vou falar assim que as mil maravilhas, você vai ficar rico e tal, mas é uma área de remuneração interessante. Mas quem quer realmente fazer carreira precisa ter um diferencial. Se você concluir um curso ou técnico ou superior de química com foco na indústria, tem algum curso paralelo de qualidade, de inglês, de alemão também, porque os equipamentos ou são em inglês ou alemão, isso conta muito, tá? E aí precisa realmente de um diferencial. É uma área fantástica, mas à medida que a tecnologia vai avançando, o mercado ele vai afunilando. Uma área que eu estou vendo a galera migrar muito e que envolve muita química e bioquímica é farmácia. Mas eu estou vendo hoje em dia tanta gente em farmácia que vai chegar uma hora que o mercado vai saturar também. Sim, sim. É interessante, né, isso que você traz. Eu também, atualmente, eu trabalho no polo de Camaçari, né? Eu sou professor aí no turno noturno e eu trabalho numa empresa que envolve muito essa questão de análises químicas também. E a gente realmente percebe, né, que essas formações acessórias à sua área principal de formação, elas formam um diferencial, né, para o profissional que está Exato. galgando aí novas oportunidades, que está galgando novos espaços, né. Costumo muito dizer para os meus alunos que muitas vezes é importante você ter a oportunidade, mas muitas vezes você não tem a vaga, do que você ter a vaga e você não estar pronto para ocupá-la. É claro que você tem que buscar uma formação que você vai encontrar mercado de trabalho, né? Você não vai fazer uma formação para dizer, tem uma formação e não vai aplicar isso em nada, não vai te trazer nenhum rendimento, né? Isso não existe mais. É você estar antenado às oportunidades que existem. Pode ser que a vaga não exista no momento, mas, né, em algum momento na sua jornada, essa porta vai se abrir, né? Esse caminho vai aparecer diante de você e você só buscando a qualificação, aí a formação contínua, vai poder aproveitar, né, desses espaços. Acho que isso é muito, muito importante mesmo. Tem Tem mais uma aqui coisa, algumas. tem uma coisinha Sim, bem interessante que aconteceu comigo nessa questão de vaga, né, de oportunidade. Logo quando eu estava iniciando, eu fazia o curso de japonês. Hoje em dia eu não faço mais, o professor foi embora, enfim. E fazer várias mandarim? pessoas. Não, mandarim é mais difícil que é o chinês. Eu fazia japonês mesmo. E muitas Japonês. pessoas julgavam que era uma coisa desnecessária. Sim, E acabou meu estágio, eu fiz uma entrevista, eu era o que tinha menos experiência. Mas eu tinha colocado no currículo que eu fazia o curso de japonês. E o chefe, ele chegou e fez uma pergunta em japonês e eu respondi. E ele disse assim: Ah, você sabe mesmo, você não está inventando, não. Eu achei estranho, né, de ter feito aquilo ali. Não, sim. meu filho mora no Japão há mais de 15 anos, de vez em quando eu vou lá, aprendo algumas coisas com ele. E você foi o único que mostrou aqui no currículo que tinha algum conhecimento em língua estrangeira. E é importante, ele falou, é importante. As coisas ainda, os equipamentos ainda não estão em português. Então é muito melhor eu pegar uma pessoa com menos experiência na área, mas que eu sei que vai pegar o equipamento e vai conseguir operar, do que uma pessoa que às vezes tem tanto conhecimento e vai ter dificuldade e vai travar o meu processo. E de 5 Sim, pessoas que chegaram na etapa final, eu, o menos experiente, fui o contratado. E depois disso, eu fui trabalhar com os japoneses. sim. Interessante, né? Você consegue me ouvir bem? Consigo, Precisei trocar de fone aqui. Tive um consigo. probleminha com outro fone. Vamos lá, vamos de mais perguntas aqui. O pessoal tá inspirado. E aí, professora aqui, nossa professora Yara, ela faz uma pergunta, né? Colocou aqui na tela pra gente, né? Nós estamos, né, nesse momento de reflexão, né? De como ser protagonista, como trazer a ciência, né, de casa para a escola. A gente está vivendo um novo momento, né? De tudo, né?
sentido de vida mesmo. A gente está tendo que se adequar a nossa vida às limitações que esse momento tem imposto a gente. Então, como trazer a ciência de casa para a escola? Será que a nossa escola se tornou? Será que a nossa casa se tornou a escola também? Será que esse protagonismo ele precisa ser maior em nós agora que precisamos controlar melhor o nosso tempo, precisamos ter objetivos claros, né, com relação ao que queremos, né, como trazer, né, a ciência de casa para a escola? É a pergunta. Eu já estava pensando nisso. Então, a gente precisa se reinventar o tempo todo. E na faculdade, quando eu comecei com as matérias de pedagogia, eu ficava assim pensando, meu Deus, eu via algumas coisas atuais e eu pensava assim, meu Deus, mas quando eu era criança não foi assim. E aí eu tomei aquele choque de realidade. Eu estudei escola tradicional, né, católica, durante uma boa parte da minha vida. Só que a maioria das pessoas não tem essa vivência. E aí a minha professora me alertou que eu não podia pegar aquela referência de quando eu era criança e achar que eu posso colocar isso nos tempos de hoje. Não. Hoje eu tenho um irmão de 14 anos que ele me ensina muita coisa. Então, por exemplo, ele uma vez chegou para mim nessa questão do jogo do Free Fire e ele falou alguma coisa relacionada à matemática. Ele começou a falar de uns cálculos, de alguma coisa assim. Não, porque no Free Fire tinha... E eu fiquei assim, meu Deus, peraí. Eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio dele. Depois dessa conversa com meu irmão, eu fiquei assim, ele trouxe uma coisa do cotidiano que associou com a sala de aula e ele conseguiu aprender. Por que não fazer isso? E aí foi que despertou. E como as pessoas elas começavam a me perguntar muitas coisas, né? Algumas de brincadeira, outras realmente com mais seriedade, eu comecei a escrever. Ó, ao invés de eu escrever, por exemplo, com aquela coisa engessada, você misturar um sal, um ácido com uma base, vai formar o sal e água, por que não falar de uma maneira mais dinâmica? Por que não usar isso como um bate-papo, né? Então, a gente pode realmente trazer a questão da casa, da vida, para a sala de aula ou para a internet, ou explicar as coisas pela internet, mudando um pouco o conceito. Ao invés de ficar aquela coisa de o professor fala, o aluno tem que ficar calado, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer um diálogo. Eu adorava, inclusive, na escola técnica, que a gente tinha os diálogos, a gente tinha os estudos de caso. Num período que eu estudei nutrição também, a gente tinha estudos clínicos. Então, eu aprendia muito mais com os debates. E eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas precisam disso. Dessa conversa mais informal, né? Do espaço para poder falar também. É uma troca de experiências. O professor aprende também, né? Compartilhando o conhecimento, a gente aprende. Eu acho que essa é a maneira mais atual, assim, mais interessante, mais atrativa para as pessoas aprenderem hoje. Sim, com certeza. A sala de aula invertida, né? O fazer junto, né? Construir conhecimentos, saberes juntos é o que realmente faz o diferencial. Eu também me lembro que na minha época, como estudante, essas rodas de debate, esses momentos que exigiam de mim a construção, né? Daquilo que nós estávamos ali, aprendendo juntos, fazia muito mais sentido em um momento posterior à aula do que somente você experimentar de uma aula dialogada, né? A aula dialogada ela tem o seu valor, ela tem a sua importância, né? Mas o fazer junto é fundamental mesmo. Você construir o saber junto com o seu aluno, falar a língua dele, né? O aluno se sentir participante daquilo que ele está fazendo, né? É fundamental. Temos mais perguntas aqui, não param de chegar perguntas. Tem uma pergunta aqui de Tainá. Tainá, ela pede dicas de como incentivar professores antigos na adesão às novas tecnologias. Essa questão é um pouco mais delicada, tá? Porque tem pessoas que são resistentes. Por mais que possa não parecer, porque eu faço parte da tecnologia, mas eu tive a resistência durante muito tempo. Então, por exemplo, eu vim ter Instagram em 2018.
porque eu tinha uma certa resistência. Eu entendi que eu precisava me adequar um pouco, eu precisava conhecer a rede por causa de um propósito que eu tinha, que era de divulgar um trabalho, né? Mas assim, eu tive o meu tempo, eu tive pessoas que me orientaram e nem sempre todo mundo está aberto. Eu conheço professores, eu conheço profissionais que são excelentes, que têm muito conteúdo, muito conhecimento, mas eles têm uma certa resistência e isso acaba impedindo com que eles abracem um público maior. Então, se a pessoa tem uma certa resistência, tem que ir com calma. Mostra um outro que já tem mais familiaridade, mostra um outro que já tem um trabalho mais antigo. Eu tenho uma experiência assim fantástica com um amigo meu, que ele é professor de língua portuguesa, né, com inglês também. E na escola que ele dava aula em Santo Antônio de Jesus, muita gente chamou ele de louco porque ele colocou um PlayStation 4 na sala, no telão. Mas por que que ele fez aquilo? Ele colocou um jogo que ele gostava, que até então não tinha tradução, e ele deu aula com os diálogos do jogo. Os alunos ficaram fascinados com aquilo ali. E todo o corpo da escola percebeu que todo mundo prestou atenção, quer dizer, a maioria, né? Sempre tem um ou outro que não presta atenção. A maioria prestou atenção, foi algo atrativo, as notas subiram bastante e que os alunos eles iam muito mais empolgados para a aula. Da mesma forma que eu conheço algumas pessoas também que tem um professor de biologia que eu conheço que ele pegou numa escola e fez um quebra-cabeça. Ele fez um quebra-cabeça que ele mostrava vírus, bactérias, protozoários. E aí os alunos eles conseguiam perceber a diferença, né? A estrutura de cada ser, né? E aí ficava melhor de identificar nas provas, por exemplo. Ficava mais fácil falar nas provas. Sim, sim. Ótimo. Realmente, essa é a questão do tempo, né, de cada um em se adaptar às novas tecnologias. E também eu acredito que os novos que chegam, eles podem ajudar, né? Toda a equipe, muitas vezes ela é mista. Ela é composta por pessoas que têm mais um tempo maior de caminhada. E aqueles que estão chegando agora, muitas vezes esses novos detêm alguns conhecimentos mais contemporâneos sobre tecnologias digitais e podem auxiliar, né, esses colegas de equipe em se apropriar dessas novas ferramentas. Porque muitas vezes é uma questão mesmo de apropriação, como você falou, dessas novas possibilidades. E assim toda a equipe ganha, né? Quando a equipe se Exato. complementa, ela sai unida e mais forte do outro lado. E a gente tem visto isso muito forte, né, nos últimos tempos. Um ajudando o outro, né? Um passando dicas para o outro. São ligações entre professores, finais de semana, muitas vezes, um indo para casa do outro para aprender junto, porque realmente é um momento desafiador e as novas tecnologias digitais elas trazem essa exigência maior para o profissional. Não basta somente ligar a câmera, né? Tem que saber Exatamente. editar o vídeo, tem que saber postar, tem que saber enviar o link. Então, essa questão de se apropriar de novas tecnologias é uma evolução e uma apropriação dessa nova cultura digital, né? Ótimo, Léo, ótimo mesmo. Ô, Léo, sobre tecnologia, né? Muitas vezes nós vemos, nós diminuímos a questão da tecnologia somente aos produtos da tecnologia, que são aparelhos digitais, celulares, smartphones, mas o que é a tecnologia, né? O que é a tecnologia em si? E como ela está presente na vida do homem aí, né? Desde que o homem é homem e ele precisou intervir no meio ambiente para transformar o meio e sair do outro lado e conseguir os objetivos dele. A tecnologia é um conjunto de informações e ações, né, que promovem algum tipo de transformação. E hoje em dia a gente está se resumindo a tecnologia muito ao aparelho, mas Sim, a roda é uma tecnologia. O exatamente. mundo ele mudou absurdamente depois da roda, né?
O homem, Sim, depois que ele conseguiu dominar o fogo é uma tecnologia. E a gente não precisou de um celular para isso. Concorda? A concordo, sim. tecnologia está presente desde que o mundo é mundo, desde que o homem ele começou a raciocinar. Só que a gente hoje está se restringindo ao aparelho. E esse é um erro muito Exato, grande. Esse é um erro muito exato. grande. E o educador ele tem esse papel de mostrar para o aluno de hoje, principalmente para essa geração mais nova, que está muito presa ao celular, de que tecnologia vai muito além disso. Muito além mesmo. Você criar um método para ensinar que não precise de um celular, por exemplo, que fuja do tradicional da sala de aula. É tecnologia. Sim, Se você sim. tiver alguma ferramenta de linguagem para fazer com que o aluno ele assimile melhor o seu conteúdo, é uma tecnologia. Você não precisou de um cabo, não precisou de uma câmera, não precisou de luz para poder realmente, né, transformar algo. A gente tem que enxergar a tecnologia como transformação e não como prisão, que é que infelizmente muita gente está passando por isso hoje. Exato. O Álvaro Vieira Pinto, que é um dos teóricos aí que fala bastante sobre tecnologia, ele traz exatamente isso, sobre a coisificação da tecnologia, que é você resumir a tecnologia aos produtos que ela produz. E aí, né, ele traz ainda mais, né, que nós nos apropriamos dessas coisas e as utilizamos como se elas sempre existissem, mas não refletimos sobre a técnica que existe por trás para a construção dessa coisa. Então, você falou uma coisa aí muito interessante, né? O fogo, né? Como o homem gerou fogo, as técnicas para se produzir fogo, ou até a própria roda, né? Aham. A invenção do fósforo, né? Hoje, o que seria a nossa vida se não fosse o fósforo aí para ligar a, o nosso fogão na hora de esquentar uma comida, né? E o fósforo também é uma reação química, né? Exato. Ali. Então, E antigamente você tinha que estar lá no atrito, né, para poder gerar uma faísca e acender uma fogueira. Olha a praticidade que a gente tem hoje, sim, né? Hoje tem fogão elétrico. exato, exato. A coisa evoluiu tanto que hoje o elétrico, né, já faz isso. E esses saberes fazeres, né, porque a tecnologia também, ela pode ser conhecida como essa técnica das coisas, né, como o saber fazer, o saber executar, né? Não basta apenas conhecer, você também tem que saber reproduzir para. Será que se você pegar dois pauzinhos lá no meio da mata e ficar no atrito, você vai conseguir fazer o fogo? Se você não empregar a técnica correta? É uma pergunta aí. Temos Eu mais acho que eu, perguntas aqui que eu chegando. assisto o Discovery Channel. Sim. É, tem uma pergunta aqui sobre qual o significado de química. Uma pergunta, né, bem... A Lore Souza, bem... Caramba, agora você me pegou na questão do significado de química, tá? Sim. Aí eu tenho que voltar em 2005, quando eu comecei a estudar, gente. Eu não vou acertar aqui te responder agora assim, não. Mas assim, a química, ela parte de coisas minúsculas, né? Sim. E a química começa quando o homem ele percebe, ele entende o átomo. Né? Você tem um átomo, que é a menor partícula de uma matéria, e aí ele entende que tem coisas menores que o átomo dentro dele, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Sim. É uma coisa muito mais, é uma coisa muito ampla, que eu não tenho uma definição aqui, qual o significado de química. Mas, assim, reações, processos, tudo é química. Você está respirando, é química. Sim. Está acontecendo Não, uma série de reações aqui nesse processo de respiração, que é química. Né? É muito amplo, é um conceito muito amplo. é uma pergunta agora que tem se repetido muito aqui, eu vou trazer. Muitas pessoas perguntaram, essa resposta vai ser coletiva, né? Por que não devemos misturar os produtos de limpeza? Então, gente, produtos de limpeza, eles são perigosos porque quase todos têm
compostos com amônia, compostos com álcool e compostos com hipoclorito de sódio, que é água sanitária. A maioria dessas reações, elas liberam aminas, liberam clorofórmio e liberam alguns outros gases que, quando você inala, ele queima suas vias respiratórias. A depender da concentração, pode queimar sua córnea e pode causar tontura, vômitos. E se você inalar em grande quantidade, você pode desmaiar, inclusive acabar morrendo. E uma coisa que eu falo no meu vídeo, gente, quando você pretende utilizar vários produtos de limpeza, por exemplo, água sanitária, que é um germicida extremamente poderoso, você coloca a água sanitária, deixa de molho, enxágua bastante. Se quiser dar um cheirinho, utiliza o desinfetante depois. Nunca utilize os dois produtos juntos. Esses dois produtos liberam clorofórmio. Clorofórmio mata. Lembra daqueles filmes antigos, desenhos e tal, que coloca clorofórmio no pano, a pessoa inala e desmaia? Aquilo não é mentira não, gente. Aquilo acontece mesmo, tá? Inclusive no laboratório, quando a gente utiliza clorofórmio, a gente utiliza dentro da capela, que é um exaustor gigante, justamente para que não corra o risco do técnico ou da analista acabar inalando vapor de clorofórmio. Então, essa é a dica aí. Não misture produtos de limpeza, por favor. Ah, e não aqueçam, tá? Porque tem uma seguidora minha que disse que fervia o desinfetante para a casa ficar cheirosa. E ela parou quando o marido desmaiou. Ainda bem que só foi um desmaio, né? Olha, a professora Yara, ela pede aqui para você falar um pouquinho sobre o chumbo na maquiagem. Gente, chumbo na maquiagem é uma coisa extremamente perigosa e que hoje em dia tá caindo. E bem rápido para saber se o produto tem chumbo ou não, é você pega batom, tinha muito chumbo, tá? Você pega um batom, passa na palma da mão, pega uma peça de ouro tem que ser ouro mesmo, tá? Esfrega e se ficar escuro, aquela peça tem chumbo, tá? Aquele cosmético tem chumbo. Qual é o problema do chumbo? Chumbo, ele é um metal pesado. E metal pesado, o corpo, ele não expele. Ele vai se depositando. Então, se todo dia a pessoa está lá passando um batom com chumbo, né? Além da questão da boca, saliva, você acaba ingerindo, a pele, ela absorve, né? A pele é uma superfície porosa. Você passa um hidratante, passa alguma coisa, a pele absorve, todo dia absorvendo um pouquinho, chega na corrente sanguínea, distribui pelo corpo. Aí o fígado ele não vai sintetizar aquele produto, ele vai se depositar. E aí, metais pesados, como o chumbo, eles afetam o sistema nervoso central. Então, a longo prazo, a pessoa pode ter Alzheimer, ela pode ter demência, ela pode ter outros tipos de problema. Então, tem que tomar muito cuidado. O ideal é ler o rótulo de todo produto que a gente vai utilizar. Se você não quer ler o rótulo, não está com o produto em mãos, vai na internet, pesquisa a procedência. Hoje em dia são poucos os cosméticos que utilizam metais pesados, mas ainda assim tem uma quantidade bem significativa que utiliza. Geralmente os mais baratos são os piores. Então fica aí a dica, né? Usa aí de produtos de beleza e cosméticos. Temos mais uma pergunta aqui da Stephanie, Léo. Ela pergunta assim, ó, professor, eu não tenho muita facilidade em aprender química. Como faço para aprender mais facilmente? Bem, aí isso é uma outra pergunta um tantinho complexa. Eu tinha um certo bloqueio em química até o meu segundo ano de ensino médio. Mas eu tinha um bloqueio porque os professores que eu tinha até então, eles chegavam aplicando fórmulas e fórmulas e fórmulas. No terceiro ano, esse professor novo, ele foi justamente aplicando a química no conceito da vida. Então, antes dele, por exemplo, falar da questão da reação de neutralização e tome cálculo estequiométrico em cima daquilo ali, ele simplesmente fez um vulcãozinho besta, um vulcãozinho comum assim, bem artesanal mesmo, colocou o vinagre dentro
e aí jogou o bicarbonato de sódio, que fez aquela reação, o vinagre ele acabou dilatando, e aí tem aquela espuma e tal, e tal, e tal. Todo mundo ficou, nossa, que interessante. Depois daquilo ali, ele explicou o que estava acontecendo, por que, que o vinagre ele acabava derramando, por que, que formava bolha, por que, que a gente sentiu o cheiro. Depois ele partiu para o cálculo estequiométrico, né? É interessante ver se a pessoa, se o aluno realmente tem um bloqueio, mas também tem que ver como que está sendo passado. Tem pessoas que, às vezes, jogando uma fórmula, um cálculo matemático, ela vai pegar de imediato, mas não é todo mundo que vai passar por esse processo. Então, o interessante é analisar a didática, ver se realmente o aluno está atento, né? Se você tem dificuldade, tá, você tem dificuldade em tudo ou em um assunto específico? Eu tinha dificuldade muito na parte de cálculo, mas naquela parte mais de Calcular o mol? conceito, aquilo ali é complicado. Mas na parte conceitual da química eu já não tinha tanta dificuldade. E é justamente porque eu já consegui associar com a prática, com a vida. Ótimo. Ir para laboratório ajuda muito, tá? Eu sei que nem todas as escolas têm têm condições, mas ir para laboratório ajuda bastante. E talvez uma dica aí, Léo, seja também buscar, né, esse extra sala de aula. Hoje você tem muitas fontes de conhecimento na internet. Então você vê vídeos complementares que falam sobre determinados assuntos, podem te ajudar. De repente, buscar ajuda daquele seu colega de sala que tenha mais facilidade, né, contato com outras pessoas que também estudam aquela temática, pode acabar nos incentivando nesse caminho, né, de O aprendizado. debate é fundamental, gente. Conversar com alunos, com outros professores. O YouTube ele ensina muita coisa. A única Sim, ressalva que eu tenho com o YouTube é porque não é que nem um artigo científico, né? Não é que nem o Cielo da vida. Que você, para quem não sabe, o Cielo é um site em que você pesquisa artigos científicos. Então, tudo que está no Cielo é verificado. Tem aquele tipo aquele selinho assim de verificado, ó, isso aqui é confiável para você olhar. No YouTube não tem. Então, eu fico às vezes com o pé atrás no YouTube por causa disso. Ah, eu já tenho uma formação, já tenho essa experiência. Tem coisa que eu vejo assim que falo, opa, isso aqui não é verídico, isso aqui é lorota, isso aqui é fake news. fake news. Mas nem sempre o estudante ele vai saber. Mas é interessante procurar algumas informações extracurriculares também. A gente Sim, sempre aprende muito mais fora do comum, né? E forma em grupos de estudo, gente. É fundamental. Eu lembro que eu tinha uma colega na escola técnica que ela falava que ela era uma jega, que ela era super burra. Mas ela não aprendia na sala. Mas quando a gente parava para discutir, ela entendia tudo. Ela adorava conversar comigo justamente por causa disso aí. e não tem essa questão, né, de você dizer que eu sou super burro, eu não aprendo nada. Realmente podemos ter mais dificuldade em aprender alguns assuntos, mas o esforço, muitas vezes, ele traz como resultado o aprendizado. Então a gente Exato. pode simplesmente escolher parar na primeira dificuldade, não entendo, não entendo e não vou. Vou dizer, não, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez. E quem tenta, consegue. Quem acredita sempre alcança. Aí é uma música Com certeza. para nos inspirar. Tem uma pergunta aqui de um aluno. Ele diz assim, é o Gé Anderson. Ele faz duas perguntas, eu vou fazer as duas. Ele pergunta se o ouro também é um material pesado. E ele também traz aqui uma outra pergunta. Ele fala que ele trabalha em um ferro velho e tem muito contato e entra em contato com chumbo. Tem algum problema? Tem. Infelizmente tem. Vamos lá. A primeira pergunta. Ouro. Ouro é um metal, tá? Metal nobre, mas que também pode ser considerado um metal pesado. Ouro não é uma coisa que se entrar em contato com o seu organismo, você acabar ingerindo, por exemplo, o organismo ele vai digerir e vai colocar para fora. Não, ele vai se depositar e vai ter sequelas. Mas ninguém anda consumindo ouro, né? E sobre a questão do ferro velho, sim, inclusive existem estudos que mostram que pessoas que trabalham ou com lixões ou ferro velhos, elas acabam tendo algumas doenças. Então, o ideal é você utilizar uma luva específica. Eu não lembro agora qual é o material dessa luva, me perdoe, mas existe uma luva específica para que você não tenha tanto contato. Às vezes a gente acha que você só se contamina, por exemplo, se você furar o dedo. Não.
Se você está lá mexendo com muito metal, né, está em contato com sua mão, você vai transpirar e aí já solubiliza aquele sal. A unha também, tudo isso é absorvido pelo corpo. E aí, à medida que você aumenta a concentração, os problemas eles vão surgir. Tem gente que, felizmente, não tem nada, mas tem algumas pessoas que acabam sofrendo de algumas sequelas graves, né? Então, é sempre interessante ter cuidado. Utilize luvas sempre que você puder, por favor. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui o professor Angeloni, ele traz uma questão sobre química forense. Poderia falar um pouquinho sobre esta área de atuação de químicos? Sobre Química forense. química forense. Química forense você me pegou agora, viu? Deixa. Ótimo. É Então um. vamos para outra e você pode. Pera aí, Ou você prefere responder agora? pera aí. Eu posso conhecer como outro termo. Vá, pule para outra aí que eu vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma pescadinha. Ótimo. Aqui tem uma pergunta sobre sua experiência como ator, né? O Jonas ele pergunta, como ator, conte mais sobre sua experiência como ator. Já fez peças? Qual você fez? Ah, tá. Eu conhecia, peraí, química forense, eu conhecia isso como outro nome, tá? Química forense, gente, é aquela questão do tipo de investigação. Eu lembro que eu vi isso na escola técnica, mas era com outro nome, por isso que eu me passei aqui. Tipo perito, uma pessoa morreu, né? Teve um crime, e aí existem as questões da química que você, através de reações, você consegue pistas. Então, é uma área muito específica. Você tem que ter uma especialização nessa área aí para poder trabalhar. E aí você pode trabalhar, por exemplo, na Polícia Federal, né, para desvendar crimes. O curso técnico por si só, ele não abrange, e o superior também por si só não abrange. Você tem que ter uma especialização para isso aí. É uma área que paga muito bem, tá? Principalmente quem trabalha na Polícia Federal. E só que assim, eu não conheço, por exemplo, aqui na Bahia um lugar que ofereça esse curso. Não conheço. Não conheço. Uma outra pergunta aqui sobre química, Léo. Essa aqui é até um pouquinho difícil. Léo, Hum, para mim, né? Para mim que não hum. sou da área. Léo, qual a sua opinião sobre a teoria é, Rutherford? Rutherford, Rutherford, gente. de Caramba, a átomo? galera tá indo nos Pergunta primórdios. da Lara. Lara que mandou ver na pergunta. Aham. Ó, tinha uma pergunta antes que foi a questão do ator, né? Sim, quais são suas experiências como ator? Qual que você gostaria de comentar aqui conosco? Tá. Gente, como ator, só pra deixar claro assim, às vezes eu achava que ser ator era uma. O ator, para ser ator, tinha que estar na Globo, tá? Mas não é bem assim. Então, eu tenho uma experiência muito interessante aqui em Camaçari, quando eu fui protagonista de um espetáculo em que eu fazia dois papéis ao mesmo tempo. Eu era um adolescente de 16 anos, e aí eu saía de cena e entrava como um transexual, depois eu saía, voltava como adolescente de novo. Foi uma coisa surreal, mas foi de um aprendizado incrível. E depois disso, eu comecei a fazer alguns filmes, curta-metragem, né? Que não circularam na Bahia, geralmente eram produções de fora. E aí eu digo que foi minha maior experiência, porque o teatro é a base, só que a maneira que você atua no teatro não é a mesma do cinema. Cinema, entenda cinema como qualquer tipo de filme. Pode ser um filme de 5 minutos, mas é cinema, tá? Na literatura é cinema. O que eu faço no meu Instagram é cinema. Eu Sim, utilizo um cenário, câmera, luz, não sei o quê, técnicas de cinema para produzir meu vídeo. Isso aqui, esse cenário aqui, é técnica de cinema. Tem uma luz aqui na minha frente, tem outra aqui de outra coisa. Isso aqui é cinema, tá? Então, é uma experiência gratificante. Eu não fiz papéis de grandes papéis televisivos, mas eu tenho uma experiência bem interessante, tanto que hoje eu produzo meus próprios vídeos. Tá. ótimo. Eu cresci nesse meio artístico. Meu pai de criação, né? Ele é iluminador profissional, né? De Aham. festas e eventos. Então, desde muito pequeno, eu
estava na Universidade Federal da Bahia, lá no campus de artes, né? E meu pai produzindo as peças, e eu sempre estava ali no meio daquele movimento também, na escola, em outros ambientes. Cheguei a participar de alguns espetáculos, até como atuando, né? Assumindo Sim. alguns papéis. E é uma coisa muito gostosa, né? Essa parte do lúdico, essa parte de você encarnar um outro papel e é uma coisa assim realmente muito prazerosa para quem gosta de fazer e também para quem assiste, né, apreciar aí a atuação, a encenação é uma coisa que eu recomendo demais. Uma coisa que tem feito muita falta também nesse tempo de pandemia é o teatro, né? Exatamente. Eu amo demais, velho. Ir ao teatro para mim é uma coisa assim, é um valor. Desde muito pequeno eu sempre ia ao teatro e depois que eu cresci também sempre estive presente nos espetáculos. E a gente tem que valorizar mesmo a arte, né? Porque a arte salva. Você vai responder agora a pergunta da Lara? Da Lara, teoria de Rutherford. Essa teoria, eu lembro que no ensino médio eu não entendia nada do que se falava. Mas na escola técnica ficou bem claro. A teoria de Rutherford é que o átomo ele é composto por um núcleo minúsculo, em que o núcleo está lá as partículas positivas e as neutras, e que existe a eletrosfera, que a gente pode entender a eletrosfera como se fosse o sistema solar, tá? Tem o Sol, que é o núcleo, e aí os planetas eles são os elétrons. Só que esse espaço em que os planetas estão ele é muito, muito amplo, existe um espaço vazio. Eu não lembro agora, não vou saber assim falar o certo como foi que ele chegou a essa teoria, mas ele emitiu um feixe de luz em uma partícula, que eu não me recordo agora, e aí uma parte foi absorvida e outra parte foi refletida. E ele chegou a essa conclusão. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, gente, naquela época não tinha microscópio eletrônico, não tinha tanta informação e chegou-se a essa conclusão, né? Só para ficar claro aqui, o microscópio que a gente vê átomo não é o mesmo microscópio de laboratório comum que a gente vai ver uma bactéria, né? Isso, lâmina de ouro. Exatamente, exatamente. O microscópio que a gente vê um átomo é um microscópio eletrônico que ele amplia muito, muito, muito mais do que o microscópio comum de laboratório que a gente vê um tecido, né? Que a gente vê, por exemplo, coloca lá para ver como é uma célula no sangue. Então, é muito diferente. Então, através dessa experiência aí, a primeira teoria do átomo grega de Leucipo, início da química. Então, essa teoria, a teoria foi extrema, ela é aplicada até hoje na sala de aula, tá? É a de mais fácil entendimento. Quando você parte para a química mais avançada, você percebe que é além disso aí. Mas ia atrapalhar demais. Primeiro, seria desnecessário em sala de aula, tá? Sim. Ia atrapalhar o conhecimento e atrapalhar o aprendizado. Tanto que existem algumas coisas na sala de aula. Eu não sei como é que está a química hoje, mas existem algumas coisas no meu tempo que já não se aplicam, porque são desnecessárias para o conhecimento comum. Você utiliza isso aí quando você vai trabalhar em ultralaboratórios, por exemplo, que nem na minha profissão eu utilizo, né? Ótimo. Léo, ainda temos algumas perguntas, mas nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? A gente tem aqui já uma hora de bate-papo. Falamos aí um pouquinho, né, sobre sua experiência, sua área de atuação. Falamos sobre a importância da tecnologia, da química, né? A aplicação dela em muitos casos na nossa vida. E para fechar esse momento, né, o que você gostaria de deixar de mensagem, né, para os nossos alunos, para as pessoas que estão assistindo essa live e que se interessam por essa temática? Rapaz, antes de eu responder, a Gray falou aqui algo muito interessante que eu queria, né, responder essa pergunta dela. Você acha que esses estudos de vacina e pandemia fazem com que as pessoas se interessem mais pela ciência? Com certeza. E apesar da polarização e de algumas teorias negacionistas que infelizmente acontecem, a questão da mídia está expondo o porquê de vacinar, como as vacinas são produzidas, eu acho que interessa mais ainda. Eu lembro que desde criança eu sabia que a vacina era um pedacinho de um vírus morto ou atenuado que a gente
aplicava no corpo e aí desenvolvia a resposta imunológica, né? Só que muita gente acha que vacina é uma estratégia do governo para a pessoa morrer logo e não pagar aposentadoria. Infelizmente, tem gente que pensa assim. E aí, quando a gente vê uma questão dessa da pandemia, que existem vários canais de mídia, tanto jornal quanto YouTube, livros, mostrando como as vacinas são produzidas e o porquê que a gente precisa realmente, né, ser vacinado, aplicar a vacina, eu acho que desperta mais interesse. Inclusive, tem pessoas próximas a mim que não sabiam que o Brasil é referência em programa de imunização, né? E aí, quando a gente começa a debater, falar um pouco mais, desperta o interesse das pessoas. Tem várias pessoas que falaram assim, depois de um vídeo seu, depois de uma conversa que eu tive contigo, eu fui pesquisar mais, realmente é importante. Então, eu acho que está super válido, apesar de algumas coisas negativas, está super válido realmente a gente focar na vacina, mostrar para que serve, mostrar como que é produzido, por que que existem vários tipos, por que que existem reações adversas, que é normal, assim como todo medicamento. Eu acho super válido, de fato. É muito interessante você falar isso, porque nunca na vida, né, eu nunca me questionei sobre a eficácia de vacina. Será que muitos de nós que estamos aqui já nos questionamos? Essa vacina ela é eficaz 60%, ela é eficaz 70%. Acho que isso Ninguém nunca nunca fez se parte da questionou. nossa roda de conversa, né? Nunca foi um objeto de bate-papo. E hoje em dia é bem comum as pessoas falarem, não, tal vacina apresentou X, exatamente por essa popularização, né, do tema, a mídia trazendo constantemente. Muito bom você responder isso. Algumas pessoas fizeram essa pergunta, não trouxe exatamente por causa desse tempo de fechamento, mas excelente a gente ter tratado também, porque é um tema atual, né? Sim, sim, E sim. a gente precisa realmente se apropriar da vacina, né? A vacina salva vidas. Né? Se Exatamente. vacine quando chegar a sua vez. Não fique indo na conversa do WhatsApp, não fique indo na conversa do fake news, né? Do que, porque fulano me disse. Né? Existe ciência por trás, existe conhecimento por trás, existem testes. Né? Não existe uma lei da conspiração para destruir Com toda a humanidade por certeza. trás disso. Pelo contrário, né? A ciência nos permitiu viver mais um pouco. Nós E melhoramos os viver nossos com métodos saúde, de né? produção, nós melhoramos os nossos métodos de produção, de controle, de tratamento da saúde e nós estamos vivendo mais, né? Exatamente por conta da ciência. Então, vacina salva vidas. Então, para finalizar, agradecer realmente, né, o convite. Eu amo esse momento de estar batendo papo, de compartilhar conhecimento. Eu acho isso incrível. E surpreso também porque tem uma quantidade expressiva de pessoas aqui, né? Eu acho bem bacana isso, de verdade. E a dica, assim, gente, como eu costumo dizer nos meus vídeos de química, né? O conhecimento, ele enriquece e salva vidas. Aproveitem todas as oportunidades de conhecimento que vocês tiverem. Na sala de aula, valorizem muito, muito de verdade, porque todos os professores, cada um com seu jeito, com suas particularidades, todos os professores estão lá dando o melhor, querendo o melhor para vocês. Aproveitem a sala de aula. Se tiver oportunidade fora, aproveitem. Formem grupos de estudo. Sempre debatam, né? Sempre procurem se enriquecer e cresçam da maneira que vocês acharem que é mais válida e interessante. Gostaria de agradecer também, Léo, sua participação. Muito obrigado. E lembrando que essa live ela faz parte de um projeto noturno, debatendo diálogos e reflexões e tecendo saberes. Né? E hoje falamos sobre como a ciência, a tecnologia e a inovação pode vir de casa para a escola. Agradeço a você aí pela sua audiência, pela sua participação, você que enviou as perguntas e espero que nós possamos ter mais momentos como esse. Com Boa noite a certeza. todos e fica com Deus aí. Obrigadão, Léo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.